Brincadeiras à parte, a fé dos pastores. Lucas capítulo 2, de 8 a 20. Me acompanhe no texto e o Pedro aqui vai me acompanhando também, colocando o texto aqui no canto da sua tela. Diz assim o texto sagrado: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temas, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer, melhor dizendo. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura, e vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas as palavras, meditando-as no seu coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo quanto tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Oremos mais uma vez. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, essa profundidade desse texto maravilhoso, rico, em que nós estudaremos nessa noite. Pedimos a Tua bênção, pedimos que o Senhor fique conosco, que o Senhor fale ao nosso coração e que o Senhor atenda o nosso clamor, porque nós oramos agradecidos em nome e por amor de Jesus. Que essa mensagem do Natal atinja o nosso coração e o nosso coração seja tomado de plena esperança, paz, alegria que vem do Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém, amém, amém. A fé dos pastores. Pela manhã eu falei a respeito da fé de Maria, e aqui nós temos o relato dos pastores. Os pastores naquele contexto eram pessoas simples, pessoas sem uma educação formal, semi-analfabetos. Eles não tinham nenhum poder social, nenhum poder econômico, eram economicamente falando, pessoas sem expressão, sem muita expressividade na sociedade, mas eles têm algo a nos ensinar, ou na realidade algumas características a nos ensinar, porque na realidade eles ouviram aquele recado, eles ouviram a mensagem do Natal, eles correram para divulgar a mensagem do Natal, eles trazem a ideia para nós a respeito da paz com Deus, e nós então precisamos ouvir tudo isso. Então a fé dos pastores vai certamente tocar na nossa vida, nos nossos corações, e nós seguiremos hoje pensando a respeito dessa fé, de como eles ouviram a mensagem do Natal e como essa mensagem do Natal trouxe paz, refrigério na vida deles, e eles seguiram a caminhada falando a respeito do nascimento de Jesus. E a pergunta inicial da nossa reflexão hoje é: como reagir à mensagem do nascimento de Jesus? Como reagir a essa mensagem que toca profundamente ao nosso coração? É muito triste saber que, infelizmente, pessoas ouvem todo ano a respeito do nascimento de Jesus, ouvem a mensagem de Deus, ouvem canções natalinas e não se rendem ao Evangelho. É muito triste, porque as pessoas continuam buscando em outras coisas ou em outras localidades a paz que só reside em Cristo Jesus. Essa alegria que o mundo tanto almeja está em Jesus, e assim o nascimento de Jesus
trouxe para nós, e nós veremos isso, boas novas de grande alegria, alegria que foi para aquele povo contemporâneo que viu o nascimento físico de Jesus, e alegria para nós depois de 2000 anos, e alegria para todos aqueles que crerem até que Ele venha. Então hoje nós vamos olhar 3 características da fé dos pastores. Como eu falei pela manhã, eu estou sendo guiado pelo livro do Tim Keller, O Natal Escondido, e assim eu estou sendo conduzido pela voz do pastor Timothy Keller, um pastor americano que trabalha ali no contexto dos Estados Unidos. Então, me acompanhem, por favor. Em primeiro lugar, a fé dos pastores foi movida porque eles ouviram bem. Então, em primeiro lugar, a grande notícia é o seguinte: ouvir bem. E nós hoje temos uma grande dificuldade de ouvir bem. Não somente ouvir com os ouvidos, mas ouvir e acolher no coração aquilo que está sendo dito. Eu não sei se você já se deparou com uma realidade em que você está conversando com uma pessoa e essa pessoa simplesmente está olhando para você, e você percebe que ela está ouvindo a sua voz, mas ela não está acolhendo a sua mensagem. E aí você olha para a pessoa e fala assim: você está me ouvindo? E ela fala: sim, sim, mas ela não demonstra uma reação enquanto você está falando. E aqui nós precisamos ouvir bem. E essa é a mensagem que eu quero, nesse primeiro momento, trazer a vocês. Em primeiro lugar, a fé dos pastores foi movida por esse ouvir bem. Os pastores ouviram falar de Jesus, eles ouviram a mensagem a respeito de Jesus. O texto vai dizer para nós que eles estavam reunidos, no versículo 8, eles estavam completamente cercados das ovelhas, dos seus rebanhos, eles estavam nos campos, diz o texto no versículo 8, mas eles ouviram a voz que vem dos céus a partir da realidade do anjo. No versículo 9 diz o texto que um anjo desceu aonde eles estavam, e olha que incrível, a mensagem do Natal, a mensagem que vem do céu para o nosso coração. Mas eles ouviram bem, a mensagem do Natal é essa mensagem que sai do céu e toca no coração do ser humano, que toca na nossa existência. Essa é a mensagem. O Deus que está na eternidade, o Deus Jesus, o Filho do Pai, que estava com Ele criando todas as coisas, é enviado em missão para nos salvar, para nos buscar. E eles ouviram isso, eles ouviram a respeito do nascimento de Jesus, eles estavam trabalhando, eles estavam nos campos, eles estavam ali nas vigílias da noite, eles estavam num horário da noite trabalhando, e nós temos o relato de que um anjo do Senhor, no versículo 9, desceu onde eles estavam e a glória do Senhor brilhou. Então, fico imaginando a glória de Deus brilhando, tudo ao seu redor brilhando, tudo ao redor deles reluzindo a glória de Deus, e simplesmente eles ficam completamente tomados de grande medo. O texto diz que eles ficaram apavorados, eles ficaram com as pernas bambas, eles ficaram completamente tocados pelo fato de que um anjo estava conversando com eles, mas na realidade o texto vai dizer para nós que esse anjo chega para eles, e esse anjo fala a respeito do nascimento de Jesus. Se você está com a sua Bíblia aberta, você pode me acompanhar no versículo 11, diz assim o texto: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi, e isso é muito importante para nós, na cidade de Davi. E se você conhece a Bíblia, você vai saber aonde Jesus nasceu, na cidade de Davi. Eu vou explicar esse texto daqui 2 semanas, se Deus assim me der vida. E ele fala o seguinte: hoje, nesse dia, nasceu na cidade de Davi o Salvador, o Cristo e o Senhor. Então, a mensagem do anjo é essa, é a mensagem clara: nasceu o Salvador, nasceu o Redentor, nasceu o Cristo, o enviado de Deus, e por isso eles ficaram completamente temerosos, eles ficaram completamente perplexos diante da voz do anjo, diante de tudo sendo completamente tomado pela glória de Deus. O texto vai dizer para nós que tudo estava brilhando, e brilhou ao redor deles a glória de Deus. A glória de Deus invadiu aquele lugar, e é mais ou menos a expressão que o Antigo Testamento usa para nós, a Shekinah de Deus, a presença gloriosa de Deus, essa presença santificadora de Deus, que fez daquele local tão comum, tão
ordinário, tão corriqueiro no dia a dia, aquele local se torna então um local onde a glória de Deus se manifesta, e a mensagem que vem do céu, a mensagem que vem do anjo é essa: Jesus Cristo nasceu. E assim eles sabem ouvir bem, e o texto vai dizer para nós, a partir do versículo 15, que eles falam o seguinte: depois que o anjo saiu e levou a milícia celestial, o coro celeste saiu, se ausentou da presença deles, eles diziam entre eles, os pastores estavam falando o seguinte: vamos até Belém. E se você conhece a Bíblia, você sabe que Jesus nasceu em Belém. Em outro momento eu falarei um pouco sobre isso. Ele nasceu na casa do pão, e na realidade depois Jesus chega para nós e fala: eu sou o pão da vida. Aquele que nasceu em Belém, na casa do pão, se torna o pão da vida. Então a mensagem do Natal é essa, e nós precisamos ouvir bem, assim como os pastores ouviram bem, porque ao ouvir bem a mensagem de Deus, nós vamos até a presença do Messias. Então quem ouve bem a mensagem do nascimento de Jesus, vai até Jesus ou procura saber mais informações a respeito do nascimento de Jesus. E o texto vai dizer para nós, no versículo 15, que eles falaram o seguinte: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Vamos lá. Olha que interessante, esse fato de ouvir a respeito de Jesus os colocou em movimento na direção de conhecer e de constatar que de fato Jesus nasceu. Tem muitas pessoas que ouvem a respeito de Jesus, mas não se movem na direção de Jesus. Então a mensagem do Natal é essa: nasceu um Redentor, e quem tem ouvidos e que está ouvindo essa mensagem deve correr na direção de Jesus e saber mais informações de Jesus. Essa é a fé dos pastores. Eles ouviram a respeito de Jesus e saíram correndo na direção do Senhor Jesus. A mensagem deles é o seguinte: vamos até Belém, vamos correr até Belém, vamos ver os acontecimentos, vamos de fato ver se é verdade que Jesus nasceu. Então, em primeiro lugar, nós precisamos ouvir bem. Tem tantas mensagens sendo ditas a nós que saem do trono de Deus, tem mensagens exclusivas que Deus envia para nós, tem mensagens como essa, magnífica, falando do nascimento de Jesus, mas muitas pessoas não querem correr atrás das informações a respeito de Jesus. Deus já fez a parte dele, Deus já enviou Jesus à humanidade, e nós precisamos ouvir bem essa mensagem e correr atrás de informações a respeito de Jesus. Vamos até Belém, vamos conhecer tudo aquilo que Deus está falando. É muito interessante que os pastores acharam Maria, José e o Filho de Deus deitado na manjedoura, e após contemplar, após visualizar Jesus, eles passaram a transmitir tudo aquilo que eles tinham visto e ouvido. Eles começaram a anunciar. Isso é fantástico, eu diria que é sensacional. Falando com o Lucas hoje, eu falava que nós temos que ter uma vida missional, e a vida missional é uma vida tocada pela missão. E aqui simplesmente eles têm essa proposta. Quando eles veem Jesus, eles contemplam o menino na manjedoura, eles ligam aquilo que eles estavam vendo com todas as profecias do Antigo Testamento, e diz o texto que esses pastores, ao ouvirem bem e ao visualizarem que Jesus de fato havia nascido, eles agora estão transmitindo, estão falando, estão anunciando a mensagem das boas novas, a mensagem verdadeira do Evangelho. E isso deveria acontecer com as nossas vidas. Todos nós que já cremos, que já ouvimos a mensagem do Natal, que já assimilamos a mensagem do Natal, todos nós que já desfrutamos da mensagem do Natal, deveríamos ser mensageiros ou transmissores dessa mensagem. Os pastores ouviram bem e se tornaram então transmissores dessa mensagem, que Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Salvador, Jesus Cristo é de fato o Filho de Deus. Eles transmitiram a boa notícia, eles falaram a respeito do Evangelho, eles transmitiram que a multidão de anjos cantaram, que a multidão de anjos trouxeram uma mensagem maravilhosa: glórias a Deus nas maiores alturas, paz na terra a quem o Deus quer bem, e assim seja feita a vontade do Senhor. Essa é a mensagem da milícia celestial, que em outro momento nós estaremos estudando, e essa é a mensagem que vem
dos anjos. Os anjos cantam isso, glórias a Deus. Somente Deus deve ser glorificado, e Deus deve ser glorificado nas maiores alturas. A paz deve reinar aqui na terra, e daqui a pouco eu falo a esse respeito. A quem Deus quer bem, Deus quer bem a minha vida e a sua vida, e essa é a mensagem do Natal. Então eles ouviram a mensagem, eles saíram na direção de Jesus, eles foram até Belém, e eles ouviram os anjos, a milícia celestial, cantando a respeito do nascimento de Jesus. Então, com essas informações, eles começaram a transmitir, a falar para as pessoas. Eu fico imaginando esses pastores, pessoas simples, humildes, saindo pelas ruas e vilarejos daquela região, falando: olha, nós ouvimos as vozes. E aí algumas das pessoas, eu fico imaginando assim: mas que vozes vocês ouviram aí? Não, nós ouvimos um coro celeste. Mas que coro celeste? Nós nunca ouvimos um coro celeste. Não, é que vocês não têm noção, nós vimos uma milícia, milhares e milhares de anjos cantando. O que eles cantavam? Eles cantavam a respeito do Natal. Nasceu o Salvador, glórias a Deus nas maiores alturas. Então, amados irmãos, nós precisamos ouvir bem, porque quando nós ouvimos bem a mensagem do Natal, nós agora nos tornamos transmissores e vamos anunciando a mensagem do Evangelho, porque nós ouvimos bem. E esse ouvir aqui, me entenda, não é somente ouvir fisicamente, mas é o ouvir no sentido de acolher a mensagem. Nós cremos na mensagem do Evangelho, nós cremos na mensagem do Natal, e por isso devemos anunciar a mensagem do Natal. O apóstolo Paulo chega a dizer para nós que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Esses pastores ouviram a mensagem de Cristo e passaram a anunciar a mensagem de Cristo Jesus. Nasceu o Redentor, nasceu o Salvador. Então a mensagem das boas novas foi compartilhada pelos pastores, e diz o texto, dá uma olhadinha comigo aí no versículo 20, que eles voltaram. Olha que incrível, eles foram até Belém e depois eles voltaram. Então na ida, olha que incrível, na ida eles foram com a voz dos anjos ecoando. Pensa, eles não conseguiram mais falar sobre nada, eles só queriam transmitir isso: nós ouvimos que Deus deseja que todas as pessoas se rendam ao Evangelho, paz na terra. E eles foram até Belém ouvindo essa voz, sendo guiados, e essa mensagem ficou ecoando em seus corações. Mas quando eles voltam de Belém, eles voltam, diz o texto no versículo 20, que eles voltaram glorificando a Deus e exaltando a Deus e louvando o nome do Senhor. Então eles vão cantando, eles voltam cantando, porque eles ouviram bem. E essa é a mensagem de Natal, essa é a mensagem dessa época do ano. Nós ouvimos bem e por isso nós cantamos, glorificamos, estamos em paz, temos a nossa esperança renovada em nosso coração. Você pode dizer um amém aí? E a minha equipe aí? Amém, glória a Deus. Nós cremos no Natal, nós ouvimos a mensagem do Natal, a mensagem do Natal faz sentido para nós, e por isso nós queremos compartilhar. Por isso que eu estou pregando com um sorriso estampado, porque a mensagem do Natal é poderosa. Nasceu o Redentor, nasceu o Salvador. Eu quero ir e voltar durante esse mês, em qualquer lugar que eu for, e que as pessoas vejam que a minha face está diferente. Por quê? Porque eu creio na mensagem, eu ouvi essa mensagem, eu quero transmitir essa mensagem, e essa é a fé dos pastores. Em primeiro lugar, eles ouviram bem, e porque ouviram bem, passaram a mensagem adiante. Esse é um desafio: cante a respeito do Natal, fale a respeito do Natal, mande uma mensagem a respeito do Natal, mande uma profecia bíblica do nascimento de Jesus para alguém. Fala: Jesus nasceu o Redentor. Em segundo lugar, a fé dos pastores nos ensina que nós devemos fazer as pazes com Deus. Dá uma olhadinha, capítulo 2, versículo 14. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. A expressão paz aqui no grego significa o fim da inimizade, dessa guerra nossa em relação a Deus. Nós sabemos que o pecado rouba a nossa paz e o pecado nos faz inimigos de Deus. Já a paz nos reconcilia com o Senhor. E nós sabemos que o pecado gera rebelião, que o pecado gera desobediência, e que a desobediência
desobediência é uma marca terrível do pecado, e nós então fugimos da vontade de Deus. Vale a pena lembrar que desde o Éden nós estamos em rota de colisão com Deus, nós estamos em desobediência e já não desfrutamos da paz de Deus. O Evangelho vai mostrar para nós que o nosso coração está em guerra com Deus, nós não queremos a paz de Deus, e a mensagem do Natal é essa: glórias a Deus nas maiores alturas e paz aonde? Aonde? Paz na terra. E a paz na terra só será desfrutada pelas pessoas que se rendem à mensagem do Evangelho, e a mensagem do Evangelho é essa: Jesus é o príncipe da paz. Louvado seja Deus por isso. Essa é a mensagem do Natal. A mensagem do Natal é essa: glória a Deus nas alturas, que Deus seja glorificado. E enquanto nós estivermos aqui nessa vida, nessa ambiência da existência humana, aqui, hoje e agora, nesse momento, nesse final de 2020, nós queremos desfrutar da paz de Deus, a paz de Deus que excede todo entendimento. E as pessoas vão falar assim: olha, você está meio doido aí? Em meio à pandemia, que paz é essa? Aí você vai falar assim: essa paz é a paz de Jesus. No meu coração, o príncipe da paz reina soberanamente. Ei, você não está preocupado com 2021, com as crises, com a economia? E você dirá: não, eu até estou preocupado sim, humanamente falando sim, mas o meu coração está em paz, porque eu acredito na mensagem do Evangelho, eu acredito na mensagem do Natal. E a mensagem do Natal é o seguinte: paz na terra, paz aí na sua casa, paz no seu trabalho, paz na igreja, paz no nosso país, paz no mundo. E essa paz na terra só será vivenciada pelas pessoas que se rendem ao Evangelho. Se você é cristão como eu, você sabe, você já desfruta, e você continuará desfrutando dessa paz que está no seu coração. E a pergunta é: por que você tem paz no coração? Porque Jesus é o príncipe da paz, e Jesus é o dono do meu e do seu coração. Então essa é a mensagem do Natal: fazer as pazes com Deus, reconhecer os nossos pecados, nos rendermos diante do Evangelho, reconhecer as nossas fraquezas, as nossas vulnerabilidades, abrir mão do nosso egoísmo, da nossa vaidade, da vida egocentrada em nós, em nossos desejos, renunciar a tudo, caminhar na direção de Deus, entender que nós somos chamados e convidados a cantar com um coro celeste que diz: glória a Deus nas alturas, e para nós aqui, paz na terra. Então, a mensagem do Natal, a proclamação do Natal é essa reconciliação de Deus com os pecadores, dos pecadores que se rendem ao Evangelho e buscam desfrutar da paz de Deus, essa paz de Deus que só está revelada em Cristo Jesus. As pessoas estão pensando ainda hoje que quando a ONU escreve e algumas nações assinam um tratado de paz, não, agora terá paz na terra. Não, a paz só vem com a presença de Jesus, só. E alguém vai falar assim: não, mas quando eu tiver dinheiro, quando eu receber uma promoção, quando chegar meu 13º, pastor, o senhor vai ver, eu vou ter paz. Não vai ter. Essa paz humana é passageira. A mensagem do Natal é o seguinte: é paz no sentido de ter a nossa vida tranquila diante de Deus, porque a nossa relação com Deus não é mais conflituosa, porque Jesus é o nosso advogado, Jesus é o nosso mediador, e Jesus se colocou entre nós e Deus, entre nós pecadores e Deus Santo, e Jesus é o mediador e nos conduz até Deus, e nós podemos desfrutar dessa paz. Ao assumir a natureza humana, Jesus Cristo se torna esse Deus homem, a natureza divina, mas a natureza humana, e aí Jesus consegue contemplar e entender as nossas dificuldades humanas, mas como Deus, Ele também nos leva até a presença do Senhor. Ele é o nosso sumo sacerdote, Ele consegue entender os dois abismos, ou seja, esse abismo que nos afasta de Deus e o Deus Santo,
De outro lado, os pecadores agora são aproximados pelo sacrifício de Jesus. E eu gosto da expressão que Paulo escreve quando ele fala aos Romanos. Ele diz o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, nós temos a paz com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Então, por meio de Jesus, com essa justificação que vem pela fé, nós temos paz com Deus. E assim o ser humano pecador só terá paz com Deus quando ele se render ao sacrifício de Jesus, quando ele falar assim: eu acredito na mensagem do Natal, eu quero fazer as pazes com Deus, eu quero me render ao Evangelho. Então os pecadores perdoados são aqueles que reconhecem como é importante a divindade de Jesus e o nascimento de Jesus, e essa é a mensagem central do Natal. Natal nos mostra como a paz de Deus está disponível a toda a humanidade. Se você olhar o texto, diz assim: e paz na terra. Então qual é o desejo de Deus para as nossas vidas enviando Jesus? Que o nosso coração não fique mais atribulado, temeroso, apreensivo ou até mesmo conflituoso, mas que o nosso coração desfrute da paz de Deus por meio de Jesus. Afinal de contas, a profecia de Isaías disse que ele, Jesus, seria o príncipe da paz. E essa é a minha oração, que Jesus seja o príncipe da paz, que o seu coração, o meu coração, as nossas vidas sejam tomadas dessa paz que vem de Deus, dessa paz que vem do Senhor Jesus. Então qual que é a nossa missão? A nossa missão é mostrar que o Natal traz essa mensagem do amor de Deus, traz essa mensagem da paz de Deus disponível em Jesus e dessa reconciliação que nós podemos desfrutar com o nosso Deus. Mensagem do amor, mensagem da glória de Deus e a mensagem da paz. A paz de Deus está disponível em Jesus, e em Jesus, no nascimento de Jesus, nós podemos desfrutar da reconciliação com Deus. Nós agora não somos mais inimigos de Deus. Aqueles que aceitam a mensagem do Natal, a mensagem do Evangelho, são aqueles que já não estão em conflito, não são mais inimigos, e passam dessa categoria de inimigos para filhos de Deus. Mensagem mais poderosa do que essa não existe na face da terra. Nós saímos dessa condição de inimigos e agora nos tornamos filhos de Deus. E essa é a mensagem que eu quero muito que você receba em seu coração. Desfrute da paz com Deus, porque quando você desfrutar dessa paz com Deus, você vai perceber que até as suas relações humanas serão completamente diferentes. O Senhor Jesus falou que bem-aventurados são os pacificadores, porque conforme a gente vai andando com Jesus e vai desfrutando dessa paz de Jesus, a gente vai dizendo glórias a Deus nas maiores alturas, e a gente vai trabalhando para que essa paz de Jesus reine também nas nossas relações, para que a nossa família viva na paz do Senhor, que a nossa igreja continue para sempre na paz do Senhor. Glória a Deus. Que toda a extensão da nossa casa se renda ao Evangelho, que onde há conflito, onde há contenda, onde há problema, onde há discussão, discórdia, que a paz de Deus seja esse remédio. Glórias a Deus nas maiores alturas e paz na minha vida, na sua vida, paz na terra, entre os homens. Essa paz é entre nós, porque a gente já desfrutou dessa paz na relação com Deus. E agora a gente desfruta essa paz na nossa relação com os nossos irmãos, a quem Ele quer bem. Deus quer bem, Deus nos quer bem. E essa é a mensagem do Evangelho. Ele fez tudo por nós e nós vamos desfrutar dessa mensagem. Ouvir bem, fazer as pazes com Deus. Em terceiro e último lugar, não temer. Diz o texto no versículo 10 o seguinte: olha o que o anjo diz, porque eles estavam apavorados: não temas, não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, alegria que será para vocês e para todo o povo. Então a mensagem última que eu quero trazer aqui, o terceiro ponto é não temer. O medo acompanha o ser humano desde o Éden, e o ser humano tem medo de tudo, vários medos.
E aqui eles ficaram completamente apavorados. O texto diz que eles ficaram com grande temor, afinal de contas eles ouviram a voz do anjo e ficaram com grande medo. E a mensagem do anjo é o seguinte: não temas, eu estou trazendo para vocês boas novas de grande alegria. Essas boas novas, essa notícia do amor de Deus é o seguinte: vai trazer para vocês uma grande alegria. Jesus disse para nós que a alegria dele no nosso coração é uma alegria completa. Então essa mensagem do Natal, nasceu a razão da nossa alegria, nasceu Jesus Cristo, e por isso um cristão não pode se render à tristeza, não pode ter uma vida triste. Nós cantamos, nós celebramos, porque o Senhor Jesus, a razão da nossa alegria, está no nosso coração. E aí eu resgato a mensagem do livro de Neemias: a alegria do Senhor é o quê? A nossa força. E que nesse dezembro, nesse Natal, você e eu possamos lembrar da alegria que vem nessa boa notícia. Eis que vos trago boas novas, boas notícias, notícias de esperança, notícias de paz, notícias do amor de Deus. É que na realidade nasceu o Salvador, e essa é a razão da grande alegria que emana no nosso coração ao saber que Deus, o Pai, diz para nós: não temas, não temas. Ouvir bem, fazer as pazes com Deus, em terceiro e último lugar, não temer. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que nasceu o Salvador. Jesus é o nosso Redentor. Concluo assim: se queremos abandonar os nossos fracassos, as nossas decepções, os nossos medos, os nossos pecados, você e eu precisamos crer e reconhecer que nasceu Jesus, nasceu o Salvador, nasceu o Filho de Deus. Deus abençoe seu coração e desfrute dessa mensagem do Natal.